Sola Scriptura, ponto de partida ou ponto de chegada? Eu sou o Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus e hoje eu convido vocês a uma reflexão avulso aqui, que não faz parte de nenhuma série, mas que eu tive essa ideia, assim, acho que foi ontem à noite e tal, e acho que é bem interessante a gente conversar sobre um aspecto negligenciado da discussão sobre o tal do princípio protestante do sola scriptura, tá? Esse é um tema sempre muito debatido no universo da apologética protestante e católica. Os católicos, inclusive, falam um monte de coisa aí a esse respeito, os protestantes rebatem, vice-versa. E a gente vai conversar um pouco sobre isso, mas não sem antes eu fazer aqui o primeiro unboxing do canal Vem Senhor Jesus, que é um presentinho que eu ganhei aqui. Nós vamos ver o que é, tá? Esses dias eu recebi um contato de uma pessoa muito querida, bastante conhecida no universo adventista. Eu não vou revelar quem é para a gente não expor a pessoa, né? Porque aqui o canal Vem Senhor Jesus é um canal bastante polêmico e tal, não sei o que, então às vezes não é muito bom assim para a pessoa ser identificada. Mas essa pessoa entrou em contato comigo, falou que gosta muito do que eu faço, queria me ajudar de alguma forma e pediu para eu escolher um livro que ele ia me ajudar a adquirir esse livro. E aqui está o material em minhas mãos, acabou de chegar, eu fui lá na portaria buscar. Então vamos dar uma olhada que livro que é esse, né? Foi um livro da minha escolha, né, e tudo mais. Eu já estava namorando esse livro há algum tempo, tá? Não era uma coisa assim de agora. Mas estou muito feliz assim de poder ter ele na minha mesa, nas minhas mãos nesse momento. Vocês sabem que eu não tenho muita experiência aqui com unboxing. Depois vocês podem ficar tirando sarro de mim aí por aí, tá bom? Olha que coisa mais absolutamente linda. Vou aqui tirar o plástico para mostrar para vocês. Muito bem embalado, inclusive. Que delícia é colocar as mãos sobre esse material. Ó, tem uma capa de plástico, vou colocar aqui, depois eu jogo tudo fora. Tem mais uma, deixando ele realmente bem protegido, não tem nenhum amassado. Eu não sou aquela pessoa assim que cuida dos livros assim, daquela forma mais cuidadosa, sabe? Eu prefiro até, inclusive, o livro meio manuseado mesmo, assim, e tal, do que esses livrinhos tudo perfeito. Mas aqui está N.T. Wright e Michael Bird, O Novo Testamento em Seu Mundo, uma introdução à história, à literatura e à teologia dos primeiros cristãos. Calhamaço gigantesco, lindo, maravilhoso, inclusive ilustrado, com ilustrações coloridas. Quantas páginas? 970 páginas, um pouquinho mais do que isso. Absolutamente incrível. Eu agradeço demais, de coração. Vou aqui me deliciar estudando algumas dessas questões aqui. Claro, material introdutório, não pretende ser absolutamente profundo nas discussões e etc, etc. Mas como eu estou, inclusive, fazendo aqui uma série, né, de estudos do Novo Testamento, com certeza esse conteúdo aqui vai me ajudar a me situar em relação a algumas coisas e eu agradeço demais, não poderia agradecer mais, ok? Delicioso, lindo, maravilhoso, beijo no coração aí a você que me ajudou nesse aspecto. Inclusive, se você quiser fazer da mesma forma e ajudar, Pix na descrição, fica aí sempre no começo dos vídeos, você pode enviar a sua oferta e a gente vai crescendo no conhecimento e na graça juntos, ok? Maravilha!
tirada da frente aí a introdução do vídeo, vamos lá. Bom, beleza. Vou colocar a outra luva aqui, porque eu estava só com uma mão do par da luva para manusear o livro aqui, etc, etc, etc. Bom, vamos lá. Sola Escritura, ponto de partida ou ponto de chegada? Uma das maiores bênçãos da minha vida foi o ateísmo. Ter sido ateu e ter me tornado ateu muito jovem foi uma coisa assim muito legal para mim. Me fez muito bem em inúmeros aspectos, em inúmeros contextos da minha vida. E uma questão assim que me acompanha como decorrência de eu ter sido ateu por bastante tempo e tudo mais, é um olhar um pouco mais cuidadoso e crítico em relação a algumas coisas que muitas vezes os cristãos tomam como autoridade, tá? Inclusive, eu sou uma pessoa assim de tendência ao criticismo e ao ceticismo em relação a autoridades de uma forma geral, inclusive no aspecto judicial, político, familiar. Eu sempre tive um pouco de dificuldade com autoridades, tá? E etc e tal. E esse assunto tem muito a ver com a discussão que eu quero fazer hoje aqui com vocês sobre o princípio sola scriptura, tudo bem? Eu sou bem consciente das discussões homéricas que existem entre católicos e protestantes sobre o princípio sola scriptura. Em especial, eu gosto do pensamento católico quando o catolicismo critica o protestantismo em relação a alguns aspectos, e esse é um deles. Porque eu tenho uma inclinação natural ao pensamento crítico. Então, eu valorizo mesmo o pensamento crítico daqueles que criticam o meu próprio lado, entende? Isso é bem interessante. Então eu já consumi muito conteúdo católico falando mal do princípio sola scriptura e já também consumi bastante respostas protestantes às percepções católicas, tudo bem? E eu queria dar um pouco assim de uma perspectiva minha sobre algo dessa discussão que tem que ver com a provocação ou o questionamento. Sola Scriptura é ponto de partida ou é ponto de chegada? E o que eu quero dizer com isso e como entender um pouco essas questões. Mas antes de entrar na treta católicos versus protestantes, existe uma questão que a gente precisa fazer um pré-questionamento. Esse livro aqui, a Bíblia Sagrada, para você entender esse livro, você precisa partir da hipótese de que ele é a palavra de Deus, ele é uma autoridade, ele é uma revelação, ele é a verdade, ele é historicamente confiável, ou ele é bom, é correto, é maravilhoso, guia as pessoas na verdade sobre Deus, a criação, a queda, a salvação, a eternidade, a vida eterna, etc, 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 ou não. Ou a gente pode ler esse livro com outra perspectiva, outros fundamentos, outros pressupostos, menos radicais, e etc, etc, e mesmo assim entender o seu conteúdo, e etc. Então é possível ter uma leitura da Bíblia humanista, ateísta, agnóstica, crítica, de que não leva essas coisas a sério, etc, etc, etc. E basicamente, assim, o que eu queria passar a impressão para vocês é assim: só entende quem parte do pressuposto que isso aqui é a palavra de Deus, ou também entende quem não parte desse pressuposto. E, por exemplo, a conclusão de que a Bíblia é a palavra de Deus é uma conclusão que precisa ser pré-concebida como um pressuposto, ou ela é um fruto. Depois que eu leio muito a Bíblia, eu conheço muito, eu entendo muito, aí eu vou chegar à conclusão de que ela é a palavra de Deus. Entende? Como que você vê essa questão? Porque se eu tiver que pressupor que a Bíblia é a palavra de Deus, antes inclusive de conhecê-la mais profundamente e etc e tal, a gente começa a ter alguns tipos de problemas, né?
Tipo, eu tenho que partir do pressuposto que esse livro é divino. E antes que eu conheça esse livro, como que eu vou dizer se eu acho que ele é divino ou não, né? Que é um dilema interessante. O que acontece? Em países cristãos, em geral, esse dilema ele não é enfrentado da forma como ele merece ser enfrentado. E, em geral, as pessoas elas já crescem nas suas famílias cristãs, nas igrejas e etc. e tal, já aprendendo que aquilo ali é a palavra de Deus, antes mesmo que elas saibam ler, ou antes mesmo que elas saibam fazer leituras críticas a respeito das coisas. Então, em ampla medida, acaba que existe uma pré-concepção de que a Bíblia é a palavra de Deus, e não se questiona muito isso no ambiente cristão. Mas, Ezequiel, o que isso tem a ver com a discussão sobre o sola scriptura? Bom, a gente precisa identificar se existe um problema semelhante a este que eu estou apontando aqui na discussão do sola scriptura, e a gente precisa colocar as coisas no lugar para a gente tentar entender um pouco os problemas que existem quando a gente discute estas coisas ao longo do tempo, ao longo da existência, ao longo da história. Tanto a história, você pensando assim de uma forma ampla e geral, né, a história geral, ou inclusive a nossa história particular como indivíduos, tá? Porque o que acontece? Conteúdos como o conteúdo bíblico, seja para você fazer uma leitura crente ou não, católica ou não, protestante ou não, é um conteúdo vasto e relativamente complexo, tá? Apesar da gente conseguir simplificar a mensagem bíblica de uma forma assim bem tranquila, tipo, Deus é amor, e ele criou o mundo por amor, e ele deu livre-arbítrio às pessoas por amor, e as pessoas mal usaram o livre-arbítrio que Deus deu para pecar, que é o oposto da vontade de Deus, que é o amor, e aí o pecado trouxe sofrimento e morte, mas Deus por amor enviou Cristo para redimir as pessoas dos pecados, e agora quem o aceitar por amor e viver por amor de forma coerente com a fé e etc e tal, vai viver uma vida de amor eterno para todo sempre, vai transcender o pecado, o diabo, o mundo, a morte, e essa é a mensagem bíblica. Beleza. Vamos dizer que a gente resumiu aqui a mensagem bíblica em 30 segundos, dizendo que Deus é amor, e a lei de Deus é amor, e a vontade de Deus é amor, o pecado é o oposto do amor, é o pecado que trouxe sofrimento e morte, e por amor Deus nos salva, e por amor a gente aceita a salvação, e a gente vive de acordo com o amor de Deus, e a gente vai viver o amor para sempre, lá no céu, sem morte. Olha que mensagem simples, né? Entretanto, se você for ler a Bíblia de uma forma mais atenta, mais profunda, mais detalhada, você vai perceber que as narrativas bíblicas vão muito além disso. E aí você vai ter que talvez estudar hebraico, aramaico, grego, talvez até mesmo, se você quiser se aprofundar, estudar latim, copta, siríaco, mesmo línguas mais antigas, acadiano, não sei das quantas, e tentar entender histórias e mitos da criação, ou do dilúvio, ou da queda, ou da morte, ou do mal, e por que as coisas são do jeito que são. E aí você vai entender trocentas narrativas sobre Deus, isso e aquilo, e tem contradição, não tem contradição. É uma coisa assim de uma moralidade profunda ou é uma moralidade toda torta, toda errada, porque tem escravidão, porque tem mulher e homem que não sei o que um manda no outro, e não sei o que lá, e blá blá blá, e etc, 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 etc. Então é uma discussão relativamente complexa, né? Você pensar em tudo isso, e por que Jesus teve que morrer, que história é essa de essa morte salvar a gente, e por que também, enfim. E você pode questionar tudo, e você pode questionar muito, e essas questões são bem legais e bem interessantes. E a resposta, para mim, então, no final das contas, é que nós não deveríamos obrigar as pessoas a pressupor que a Bíblia é a palavra de Deus antes de apresentar o estudo da palavra de Deus para elas. E aí existe uma questão complexa. Tipo assim, o que é o mínimo que você tem que saber para tomar a sua decisão sobre a Bíblia? Se você acha que ela é de Deus ou não, se ela é só humana ou não. E como que isso funciona, entendeu? Então também é um pouco difícil lidar com isso, porque pessoas diferentes se satisfazem com discussões num nível diferente. Então, por exemplo, existem pessoas que vão ler meia dúzia de coisas na Bíblia e vão achar bonitinho, vão achar interessante, vão achar legal e vão concluir que isso aqui é maravilhoso, lindo, perfeito, maravilhoso, incrível.
Existem outras pessoas que vão ler isso aqui a vida inteira e vão achar isso aqui horroroso e ridículo e vão querer demonstrar aqui o quantos erros, problemas, dificuldades existem aqui nesses textos da Bíblia, tudo horroroso, tudo ridículo, tudo errado, porque é contra gay, porque é contra mulher, porque é contra isso. E aí tem que ver se realmente é, mas né, tem-se uma impressão que é, e etc, e etc, e etc. Então, o que acontece? Pessoas diferentes vão lidar com essas coisas de uma perspectiva diferente, sobre se elas creem ou não na Bíblia. Mas o ponto é, não pode obrigar a pessoa a pressupor que aquilo é bom, lindo, correto, verdadeiro e maravilhoso, para a pessoa, tipo assim, entrar naquele universo de estudos em relação àquela coisa. Tá? Acho que não é muito legal trabalhar desta forma. E eu penso da mesma maneira sobre o princípio sola scriptura. E eu queria dizer para vocês aqui, e tomara que o Davi Caldas não me ouça, que eu sou muito simpático a algumas críticas que os católicos fazem aos protestantes no que tange a discussão sobre o princípio sola scriptura. Mas Ezequiel, você é católico? Você mantém a visão católica? Não, eu mantenho a visão protestante de que o princípio sola scriptura é correto, é bíblico e é a melhor postura que a gente pode ter ao discutir trocentas coisas. Entretanto, eu reconheço algumas coisas que os católicos apontam e eu dou certa razão a eles. E esse vídeo, inclusive, ele é uma tentativa minha, também não sei se eu vou ter sucesso nessa tentativa, de responder por que apesar de eu enxergar bons argumentos nas críticas católicas ao princípio sola scriptura, eu não debando completamente para o lado católico e etc e tal. Então eu vou tentar explicar um pouco sobre isso, e aí a minha ideia é, o sola scriptura é um ponto de partida ou é um ponto de chegada? E grande parte das críticas católicas ao princípio sola scriptura tem que ver com um pressuposto que eu enxergo que existe no catolicismo, seja ele articulado e reconhecido ou não, de que os católicos eles se incomodam em tratar o princípio sola scriptura como um ponto de partida, e eles não enxergam a lógica de fazer isso e o fundamento de fazer isso, e nesse aspecto eles estão relativamente corretos. Então, por exemplo, tá? Os católicos apontam corretamente que a Bíblia não traz detalhes a respeito de que livros compõem ou não compõem a Bíblia. E isso, muitas vezes, é um problema, porque, por exemplo, se nós vamos determinar que somente a Bíblia é a palavra de Deus, é somente com base nesses textos aqui, que nós vamos discutir questões de fé, doutrina e prática, a ausência de uma definição interna do próprio documento, ou dos documentos plurais, porque isso aqui também não é um documento, né? Isso aqui é um livro feito de muitos livros. A ausência do próprio livro se manifestar sobre quais documentos estão dentro dele ou não, é uma dificuldade real, vamos dizer assim. A gente precisa conceder isso, pelo menos esta é a minha visão. Nós precisamos conceder aos católicos que a Bíblia não fala da Bíblia, no aspecto do tipo assim, pensa da seguinte forma, Gênesis 1, eu, Moisés, estou recebendo uma revelação divina sobre como Deus criou o mundo, e a partir disso, o texto que você vai ler a partir de agora é uma regra de fé, doutrina e prática, e qualquer coisa que contradiga o que for dito aqui, que não estiver dentro desta mesma tradição, está errada, é herética, é errada e ruim. Aí ele escreve o segundo livro da Bíblia, o livro do Êxodo. Olha, agora estou escrevendo o segundo livro para estar em harmonia com o primeiro livro, e tudo que não tiver de acordo com esses dois livros aqui não é regra de fé, nem doutrina, nem prática, nem isso e aquilo. E assim fosse feito a cada um dos livros da Bíblia. E o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo, o oitavo, o nono, o 11º. Chega lá no 66º, né, que a Bíblia tem 66 livros. Olha, de acordo com os 65 livros antes de mim, é aqui, ó, isso aqui é a palavra de Deus, e o que passar disso aqui é heresia, é errado, é ruim, e a gente só discute Bíblia com base nisso aqui, e esse aqui é o último livro, e acabou aqui esse negócio, e isso aqui é regra de doutrina e prática, e o resto não é.
Obviamente que a Bíblia não contém nada desse tipo, nem em nenhum livro individual dos 66 livros, nem falando dos demais livros, dizendo qual é, qual não é, e não é nem só isso. Por exemplo, vamos dizer que existam referências bíblicas de um livro em outro livro. Então lá em Isaías faz referência a Moisés, lá em Mateus faz referência a Jeremias, lá faz referência àquilo. Ok, isso tudo existe na Bíblia. Você tem um monte de referências de intertextualidades e citações ou alusões diretas ou indiretas. É um estudo muito interessante. Mas, mesmo assim, por exemplo, não é pelo fato de o Evangelho de Mateus citar Jeremias que o livro de Mateus diz, olha, Jeremias é um livro que tem 52 capítulos, tal versão, tais manuscritos, esse que é o verdadeiro livro de Jeremias, porque vai que exista alguém aí que colocou um acréscimo, ou uma outra versão, ou não sei o que lá, não sei o que. E aí, por exemplo, pode ser que alguém ao longo da história tivesse incluído alguma coisa aqui, um capítulo no livro de Jeremias, que Mateus nem sabia que existia, e ao falar que o livro de Jeremias diz isso e aquilo, não quer dizer que a parte que não tinha, que Mateus não conhecia, fazia parte. Estou tentando ilustrar aqui o fato de que essas discussões, elas não acontecem nos termos da mentalidade moderna, mais científica, crítica, do século XXI, etc, etc, etc. E muitas vezes os católicos usam esses dilemas, esses fatos, para dizer, opa, tá vendo? Vocês dizem que a Bíblia é só a regra de fé, doutrina e prática, mas, inclusive, a Bíblia não define o que é a Bíblia e nem diz que é só a Bíblia a regra de fé, doutrina e prática, e a Bíblia também cita outras fontes, vamos falar assim, de ou comunhão com Deus, ou de revelação, e aí se infere toda uma questão de tradição oral, pregação oral, ensino oral, até porque também a maior parte das pessoas que mesmo receberam a palavra de Deus no passado não eram alfabetizadas, então elas tinham que confiar nas leituras e nas interpretações das pessoas, dos líderes, das comunidades às quais elas pertenciam. E tudo isso é uma discussão gigantesca, super complexa e etc e tal, e demonstra, sim, que, de certa forma, o princípio sola scriptura, ele não serve como um ponto de partida estabelecido a partir dos próprios textos bíblicos, nos termos de uma mentalidade moderna, crítica, cientificista, que quer trabalhar com as definições de uma forma XYZ e tal, e etc, e etc, e etc. Verdade. E eu acredito que nós devemos conceder esse argumento aos católicos. É verdade. Ao ensinarmos o princípio sola scriptura, então, nós não podemos estar ensinando, obviamente, que a Bíblia traga um livro, traga uma lista de livros inspirados que a compõem ou não, traga uma lista de quais são os manuscritos tipo verdadeiros versus potenciais manuscritos corrompidos, ou com erros, ou com alterações, ou com acréscimos que não fariam parte da escritura. Nós vamos acabar concluindo que não existe nenhum texto bíblico que trate as coisas nos termos do que algumas pessoas entendem. A Bíblia é composta desses livros, fora disso aqui está tudo errado e é tudo ruim, e só isso aqui é regra de fé, doutrina e prática. De fato, não existe esta revelação nestes termos na palavra de Deus. E aí o católico, então, ele pensa triunfar e dizer que por causa desta realidade, desse fato, então, o princípio sola scriptura é um engano, é autocontraditório, etc, etc, etc. Ele é errado, ele é ruim e você deve abandoná-lo. E tem bastante retórica interessante, né, por parte dos católicos em relação a esse tipo de coisa. Inclusive, a ideia, quando se discute essas coisas, é que o princípio sola scriptura, no contexto protestante, ele é articulado em um ponto da reforma protestante e você inferir essas discussões para o passado, antes que esse princípio fosse desta forma definido e articulado, também infere um anacronismo, né?
Inclusive, por exemplo, tem muitas críticas ao Lucas Banzoli nesse aspecto, em conteúdos dele, né? Que o Lucas Banzoli diz que pais da igreja defendiam princípio sola scriptura. Mas, na verdade, o princípio sola scriptura articulado nos termos das preocupações protestantes lá de 1500 para frente, ou algo do tipo, obviamente não estão presentes na época de Irineu de Leão, ou de Agostinho, ou dos primeiros cristãos ou dos pais da igreja, etc. e tal. Mesmo que os pais da igreja façam referências a textos bíblicos e que a Bíblia é isso, é aquilo, não sei o que, não sei das quantas, qualquer semelhança que pode haver a convicções da reforma protestante que fluem do princípio sola scriptura são meras harmonias que não implicam exatamente que o pai da igreja defende o princípio sola scriptura, né? Que o Lucas Banzoli também não me ouça falando estas coisas. Porque, no final das contas, o princípio sola scriptura, tanto quanto eu entendo, é um princípio que surge com uma maior relevância em um certo contexto da história da igreja, e essa história tem que ver com reforma protestante e não com o que vem antes disso. O que pode-se dizer é que um pai da igreja que defendeu a Bíblia, não sei das quantas, se ele fosse transposto 1500 anos para o futuro e ele percebesse o que os católicos fizeram daquilo tudo e o que os protestantes agora estavam clamando, talvez esse pai da igreja concordaria mais com os protestantes do que com os católicos. Então, nesse aspecto, os católicos estariam sequestrando os pais da igreja para fazer eles concordar com a sua teologia católica romana. Esse é um exercício interessante, e nesse aspecto eu concordo, que muitos pais da igreja estariam do lado protestante e não do lado católico nessas querelas. Mas é importante a gente ter consciência histórica de cada uma dessas coisas, cada um desses conceitos, surge e se desenvolve, se estabelece no pensamento cristão em um contexto histórico que deve ser respeitado. Então, para mim, sola scriptura é um conceito da reforma protestante para frente, concedendo aos católicos que eles têm razão em certos aspectos em relação às suas críticas e etc, etc, etc. Mas, Ezequiel, então por que manter o princípio sola scriptura se ele surge tardiamente, ele não está presente de forma tão clara quanto às vezes alguns imaginam que está na Bíblia, como se a Bíblia fizesse referência ao que é o cânon, o que não é o cânon, e qualquer coisa fora do cânon é tipo menos importante, só o que está dentro do cânon é regra de fé, doutrina e prática e blá 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 blá. Veja, quando a gente fala que a Bíblia é a única regra de fé, doutrina e prática, inclusive, nós não estamos inferindo que a Bíblia é um livro simples, nós não estamos inferindo que a Bíblia não pode ser traduzida ou interpretada de formas diferentes, inclusive com doutrinas mutuamente excludentes, porque aqui nós temos uma relação complexa entre autores bíblicos e leitores bíblicos. E nem sempre o que o autor diz é o que o leitor entende e vice-versa, tá? Porque existe muitas vezes uma barreira de comunicação, de cultura, de geografia, de um monte de questões que a gente não sabe a respeito dos autores do texto bíblico e que também a gente não sabe a respeito de cada intérprete da Bíblia ao longo da história. Então, tem pessoas que pegam um texto e leem aquele texto de acordo e à luz com uma realidade econômica, política, social, familiar, particular, que o autor bíblico nem estava se referindo a nada daquilo, entendeu? Mas que para o leitor faz muito sentido, né? Então, por exemplo, sei lá, vamos dizer que está existindo uma escravidão negreira, e aí naquele contexto alguém lê que Deus é amor. Aí a pessoa pode fazer uma leitura do tipo, poxa, Deus é amor, ele é tão bom que ele me permitiu ter esses escravos aqui que estão trabalhando para mim. Ou alguém poderia dizer assim, nossa, Deus é amor, então aqui nesse contexto da escravidão deve querer dizer que Deus não quer essa escravidão. Então veja, essas leituras do tipo, pegar o texto bíblico, dizer que Deus é amor, que Deus faz isso, Deus faz aquilo, não sei o quê, e começar a pensar nestas coisas em contextos em que não foi o que estava sendo levado em conta ali no texto, por exemplo, de 1 João capítulo 4, verso 8, é um exercício sempre muito interessante, mas que uma pessoa mais cuidadosa pode fazer uma leitura mais cuidadosa, uma pessoa menos cuidadosa pode fazer uma leitura menos cuidadosa, uma pessoa com uma intenção política pode fazer uma leitura, uma intenção econômica, uma intenção
familiar, sexual. Por exemplo, um rapaz pode pegar um texto da Bíblia, amem uns aos outros, e chegar para a menina e dizer assim, gata, vamos cumprir a Bíblia, eu e você na minha cama essa noite? E fazer uma leitura de que Deus quer que as pessoas se amem, então elas têm que transar, e etc, e etc, e etc. E talvez não seja exatamente aquilo que o texto esteja dizendo. Então, as leituras do que se faz da Bíblia ao longo da história, sejam elas católicas ou protestantes, elas sempre podem estar erradas. Elas sempre podem ser questionadas, porque as leituras são humanas, vamos dizer assim. Ainda que católicos e evangélicos pressuponham, né, que a Bíblia é uma revelação divina, a apropriação dessa revelação, a aplicação dessa revelação, a interpretação dessa revelação pode ser muito diferente. E aí, para você entender o princípio sola scriptura, você não pode, na minha leitura, tratá-lo como ponto de partida, porque nesse ponto eu acho que os católicos têm razão, mas você deve tratá-lo como ponto de chegada. E aí eu acredito que no final das contas os protestantes têm razão, a despeito das críticas católicas ao princípio sola scriptura. Porque o que acontece? Em ampla medida, se você estuda o catolicismo romano, por exemplo, o catolicismo romano, ele parte das questões bíblicas para lá na frente concluir um monte de coisa que não está na Bíblia, certo? Mas tudo parte da Bíblia. Então, a Bíblia diz que existe Jesus Cristo? Sim. A Bíblia diz que existiu Maria? Sim. A Bíblia diz que existiam apóstolos ou discípulos? Sim. Depois a Bíblia diz que existiram bispos? Sim. A Bíblia fala da virgindade de Maria quando Jesus nasceu, quando ele foi concebido. A Bíblia fala que o bispo tem autoridade não sei aonde, não sei em que igreja. Sim. Então, tudo vai partindo destas coisas, entendeu? E a Bíblia fala trocentas coisas sobre esses personagens, essas cenas, essas doutrinas e essas coisas como um todo. Só que o catolicismo ele vai interpretando estas coisas de uma determinada forma que vai conectando, tipo, a revelação à interpretação. Então, Mateus 16, Pedro é papa, e sobre o papa foi fundamentado a igreja, e não sei das quantas, e a porta do inferno não vai prevalecer sobre ele. Agora existe uma sucessão apostólica que tem um monte de papa depois de Pedro, até chegar aí no Papa Leão, não sei das quantas, né? Leão 666, que acho que é o cara atual aí. Beleza. Ok, agora veja. Toda essa construção em cima do texto de Mateus 16 vai muito além do texto, né? Tipo assim, você já criou em cima do texto de que a pedra, que sobre ela eu edificarei a minha igreja, e virou Pedro Papa, todo mundo Papa, até chegar no Papa Leão, e vira a Igreja Católica Apostólica Romana e blá, blá, blá. Mas veja bem, você parte do texto para concluir 1 milhão de coisas que não estão no texto, tá? E nesse processo, você pode ter conclusões corretas ou conclusões equivocadas. Isso, inclusive, acontece no protestantismo. Um maluco protestante pega a Bíblia e faz uma interpretação esdrúxula, errada e ruim. Isso acontece? Acontece. Por que os católicos estariam imunes a esse processo de erro, de entendimento e etc, e etc, etc? E aí, nesse aspecto, quando você começa a estudar a tradição católica e as doutrinas católicas, etc., a teologia católica é muito legal, assim, eu valorizo a teologia católica, acho muito interessante. Entretanto, se você vai estudar, você vai perceber que existem trocentas contradições de entendimento e também existe um desenvolvimento de um monte de convicções que vão se tornar dogmas e crenças e blá 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 ao longo do tempo, que não existiam anteriormente. A gente pode falar de várias dessas questões. A intercessão dos santos, a Imaculada Conceição,
sei lá, a própria Mariologia inteira, assim, se você pega as coisas que tem sobre Maria na Bíblia, é literalmente 2, 3 folhas de papel. Se você estuda a Mariologia católica, são toneladas e milhares e milhões de páginas escritas para concluir que a Maria ou é corredentora, ou é sem pecado, ela apesar de ter uma criança que saiu da vagina dela, ela se tornou virgem novamente depois que a criança saiu, o que inclusive não tem nada a ver com o que a Bíblia ensina, ou nada do tipo, porque basta a virgem ter concebido e dado à luz, já é um milagre suficiente, entendeu? Não precisa negar que a criança tinha um corpo físico, que a mulher e a sua vagina têm uma realidade física, e que quando sai um neném dali de dentro, especialmente num contexto que não tem cesariana, não tem mais mulher virgem, entende? Porque isso é só a lógica e a realidade. Mas os católicos, eles não estão nem aí com essas coisas. Não, mas assim como ela era virgem, continuou a ser, porque Deus fez um milagre, ela voltou a ser virgem, e nada disso está na palavra de Deus. E o ponto é que essas interpretações, essas tradições, essas imaginações e etc e tal, além delas serem super controversas, tem um monte de gente na história da igreja que iria discordar dos dogmas atuais da igreja católica e etc, e etc, e etc. Essas loucuradas católicas, elas começam a inferir sobre textos e cenas e personagens e coisa arada um monte de conclusão que não só vai além do texto, mas que contradiz o texto bíblico. E agora a Bíblia diz que o morto não sabe nada, e agora a igreja ensina que o morto está no céu intercedendo por você. Se você precisa de um casamento, se você não quer terminar virgem como a Maria o fim das suas vidas, moça, você ora para o Santo Antônio, faz ali uma mandinga, pega uma estátua, acende uma vela, faz uma oração, ajoelha diante da estátua e faz isso e aquilo, e aí o Deus católico, auxiliado pelo Santo Antônio, vai dar um casamento para a mulher, entendeu? Para ela não ter o mesmo fim da Maria Virgem. E etc. Eu só estou tentando ilustrar aqui que aquilo que parte da Bíblia, das coisas lá do catolicismo, não sei o que, vai virar o que contradiz a Bíblia. E aí, nessa hora, como ponto de chegada, aí nós vamos pegar essa Bíblia aqui e nós vamos dizer assim: irmãos, amigos católicos, sola Escritura, tá bom? Ah, não, porque Maria foi santíssima, sem pecado, concebida sem pecado. Tá na palavra de Deus? Onde é que surge esse bagulho aí? Ah, não, é uma implicação de um doido que leu um texto da Bíblia. Aí, obrigado. Para nós, esta informação aí da Maria perpetuamente virgem ou coisas do tipo tem tanto valor quanto o rapaz lá protestante que pegou a Bíblia e disse que Deus mandou ele adulterar porque ele não sabia ler português, entendeu? Para nós é a mesma coisa. E aí, nesse aspecto, a sola Escritura é mais um ponto de chegada, para evitar especulações, imaginações, tradições que distorcem a revelação bíblica da qual elas partem, porque as pessoas não se contentam com o texto, elas querem imaginar, elas querem supor e concluir, deduzir e criar fantasias e coisa arada em cima do negócio. Aí a gente põe um freio nessa loucurada toda e nós damos mais autoridade ao que está escrito do que ao que está deduzido em função do que está escrito, porque inclusive essas deduções, essas tradições, essas interpretações, inclusive são temas de polêmicas dentro da Igreja Católica, como dentro de qualquer outra comunidade cristã. E aí, nesse aspecto, o sola Escritura é um controle bíblico sobre a loucurada da humanidade, seja ela católica ou inclusive protestante. Porque se os protestantes também entrarem nessa mesma paranoia católica de começar a ler o texto e inferir trocentas mil coisas que vai além e trocentas mil coisas que contradizem o texto, tipo imortalidade da alma e guarda do domingo, essa loucurada toda, que tem católico e tem evangélico que crê nessas bobagens todas, aí a gente pode pegar a Bíblia e corrigir os rumos da coisa, com a autoridade do que está escrito, não do que está imaginado em cima do que está escrito. E, nesse aspecto, a Bíblia tem uma importância maior do que qualquer tradição, seja oral, seja em qualquer aspecto de ensino, e etc, e etc, e etc, porque, inclusive, esses ensinos e tradições supostamente partem dos temas e dos textos e das realidades
de Jesus, da igreja, e etc, e etc, e etc. E quando eles contradizem a Escritura e vão além da Escritura num contexto muito maluco, e etc e tal, a gente não só pode, como deve usar a Bíblia e a Bíblia somente para colocar os pingos nos is e demonstrar que, por exemplo, nós podemos crer firmemente que Maria era virgem quando concebeu e Jesus nasceu. Qualquer outra coisa, do tipo, ela virou virgem perpetuamente, corredentora, rainha do céu, não sei das quantas, aí a gente já não precisa mais admitir esse tipo de coisa que vai além da Bíblia e contradiz a Bíblia. Por isso o princípio sola scriptura é correto, é verdadeiro, a despeito de algumas críticas católicas a tal princípio serem válidas e também poderem serem levadas em consideração, tá bom? É isso, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um abraço.